estrada é longa, a luta é pesada. O mundo me diz pra desistir, mas eu tenho um Deus que caminha na frente, e sei que com Ele eu vou conseguir. Já passei por vales de profunda dor, chorei muitas noites sem dormir, mas quando eu pensava em jogar tudo fora, a graça me dava forças pra seguir. Pela fé eu venço, pela fé eu sigo, mesmo na tormenta eu não vou parar. Tenho Cristo Jesus andando comigo, e o inimigo não vai me derrubar. Se o vento soprar bem contra a minha vida, se a noite tentar me sufocar, eu levanto as mãos e clamo ao Senhor, que a tempestade Ele vai acalmar. Aleluia, aleluia, a vitória é do Senhor. Aleluia, aleluia, sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, firmado no seu amor. Aleluia, aleluia, eu venço pelo Senhor. Pela fé eu venço, pela fé eu sigo, mesmo na tormenta eu não vou parar. Tenho Cristo Jesus andando comigo, e o inimigo não vai me derrubar. Eu era escravo do pecado e da dor, vivia perdido, sem rumo e sem luz, mas numa cruz lá no Monte Calvário, por mim derramou-se o sangue de Jesus. Não foi com prata, não foi com ouro, que o meu Senhor me veio resgatar. Foi com o preço do próprio Cordeiro, que a minha alma Ele veio comprar. É o sangue que me comprou, que lavou as manchas do meu coração. O sangue de Cristo que por mim jorrou, me deu nova vida e plena salvação. Quando o acusador vem me condenar, lembrando o passado que eu já deixei, eu mostro o sangue que me purificou e digo: por esse sangue eu venci.
de Cristo que por mim jorrou, me deu nova vida e plena salvação. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs no mundo inteiro. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar um pouco, irmãos, pela misericórdia do Senhor, sobre a grande tribulação. É muito importante, irmãos, esta palavra de hoje, porque você vai saber como será a grande tribulação. A Bíblia nos diz, irmão, no livro de Apocalipse, que a tribulação virá sobre todo homem na terra. Estou falando de tribulação, mas a grande tribulação ela é diferente, irmãos. Porque na grande tribulação é que vai haver, irmãos, as mortes. Você entendeu? Na tribulação só há aperreios, irmãos. Há muitos problemas. E na grande tribulação, irmãos, o negócio é tão feio que a gente tem que saber dividir uma coisa da outra, né? A tribulação é só o preparo para a grande tribulação. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Todos os homens na terra passarão pela grande tribulação. Todos os homens. Só tem um detalhe. Prestem bastante atenção. É porque Deus vai, vamos dizer assim, poupar o seu povo. Ele vai poupar, mas virá sobre todo homem na terra. Vai vir. Só que Deus vai poupar. De que maneira Deus vai poupar, irmãos? Deus vai poupar tirando a alma dos corpos. Deus vai tirar a alma dos corpos que estão padecendo na grande tribulação. Deus vai tirar a alma dos corpos. Você entendeu, irmão? Porque você sabe perfeitamente, irmãos, e você já leu a Bíblia e você conhece a Bíblia, que ninguém pode subir, irmãos, para o céu de glória na carne, ou seja, nesse corpo físico. O corpo físico, irmãos, ele vai ficar na terra. O corpo físico, ele ficará na terra. Aí, irmãos, outros corpos serão transformados, irmão, mas a carne não sobe. Ele será transformado. Você pode observar, irmãos, vamos fazer uma lembrança do que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, os corpos deles que eram espirituais, eles foram transformados em corpos carnais. Glória a Deus. Então, meus irmãos, você pode observar uma coisa. A gente que lê muito a Bíblia, né, e tem conhecimento que Deus nos deu, que Deus nos deixou, Deus transformou na hora do pecado, porque a palavra do Senhor já tinha dito para eles que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Então, o que representa a morte, irmãos? É essa carne nossa, esse corpo carnal. Então, eles foram transformados num corpo de carne.
Eles tinham um corpo, irmãos, espirituais. Os corpos de Adão e Eva eram espirituais. E quando eles pecaram contra Deus em comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, aí, irmãos, os corpos deles, que eram espirituais, foram transformados em corpos carnais. Aí é por isso que nós morremos. Nossa carne, ela morre, não tem como. Aí como é que a carne vai subir para o céu, irmão? Se a carne é morte, a carne simboliza morte. Quando Deus falou com eles e disse, olha, se vocês comerem, certamente morrerão. Aí, irmãos, que morte foi essa? Eles eram vivos porque eles eram espirituais, correto? Adão e Eva eram espirituais igualmente a Deus. Eles tinham um corpo espirituais igual de Deus, igual de Cristo hoje, né? Igual dos anjos. E no momento que eles pecaram, irmãos, Deus já havia falado que eles iam morrer. Se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Então, meus irmãos, eles deixaram de ter um corpo espiritual, correto? E passaram a ter um corpo carnal. É por isso que nós estamos aqui. Porque é através da carne, irmãos, que se multiplica a humanidade na Terra. É através da carne. Se multiplica a humanidade na Terra. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando houver a grande tribulação, o povo de Deus, irmãos, será procurado. O nome diz já, ó, grande tribulação. O povo de Deus será procurado. Aí vai haver fuga para tudo quanto é lado, ninguém vai querer morrer, né? Porque o povo... É isso que eu tenho pregado hoje, né, irmãos? O povo precisa de sair do pecado para viver em espírito, para poder Deus dar esta condição de livramento. Nós precisamos estarmos em espírito e em verdade, irmãos. Porque se nós não tivermos em espírito e em verdade, a gente vai ser consumido na hora da perseguição. Nós seremos consumidos. Aí, de que forma seremos consumidos? Essa consumação ela é diferente da carne. A gente será consumido, irmãos, na vida espiritual. Nós não vamos poder entrar lá. Seremos consumidos na vida espiritual. Porque Jesus desceu do céu para nos dar novamente, irmãos, a vida espiritual, igual àquela que Adão e Eva tiveram no começo. Jesus desceu para a gente viver em espírito e em verdade. Se os homens não conseguirem viver, irmãos, em espírito e em verdade, eles serão consumidos, não na carne, mas no espírito. Porque eles não podem viver eternamente. Veja bem, a diferença é muito grande de você viver temporariamente, que nem nós aqui na carne vivemos temporariamente, depois morremos, e se nós não tivermos, irmãos, o conhecimento do bem, como é que a gente vai ser salvo? E nós temos que conhecermos, irmãos, o conhecimento do bem, que é o fruto do conhecimento do bem, e não do mal, porque o mal, ele nos leva ao outro lado, que é a condenação eterna. E o conhecimento do bem, que é outro fruto que os dois comeram lá no Jardim do Éden, fruto do bem, do conhecimento do bem, eles nos levam à salvação. E aí nós seremos poupados, irmãos, se procedermos de acordo
com o fruto do conhecimento do bem. Esse fruto do conhecimento do bem, irmãos, é que nos dá a condição de sermos salvos e também de alcançarmos o livramento no dia da grande tribulação. Porque, irmãos, ela é necessário. A tribulação e a grande tribulação é necessário para todos nós. Por quê, irmãos? Porque nós somos provados desses momentos de tribulações e de grandes tribulações. Aí você diz assim, pregador, mas explique melhor como é que funciona. Quando nós estamos sendo provados, irmãos, veja bem, aí você sabe que vem peia na nossa vida, vem peia. Quem sofre é a nossa alma, a carne não sofre nada, porque a carne, irmão, ela não tem nada a ver com salvação. A carne, ela é isenta de salvação, ninguém pode dizer que a carne será salva, não. Então, na hora da tribulação e da grande tribulação, a carne, se a pessoa estiver na carne, ela vai se irar contra Deus. Você entendeu por que nós temos que viver em espírito? Porque o espírito, irmãos, a Bíblia diz, o espírito, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo espera. Quem vive com o espírito de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, se aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então nós temos que termos o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo em nós, para que nós, irmãos, não criticamos as coisas de Deus na hora da tribulação, porque tem muita gente que critica, irmão, e aí é onde entra, sabe o que, irmão? A blasfêmia, tem que ter cuidado. Veja bem, tem que ter muito cuidado na hora da tribulação. Porque na hora da tribulação a pessoa pega, olha para um lado, olha para outro e diz, poxa, Deus não está me vendo, Deus não existe. Ou então Deus não está comigo, Deus não gosta de mim porque eu estou sofrendo muito. E aí você começa a dizer, que eu não acredito mais em Deus, que Deus é ruim, que não sei o quê, ppp e tal. Mas você tem que observar, irmão, que a palavra do Senhor diz que a tribulação é que faz nós, se suportarmos ela, sermos de Deus. Se suportarmos ela. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que acontece aqui na terra conosco, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Tanto se a gente estiver passando um momento difícil, como estivermos passando momentos bons na vida. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Seja na tribulação, seja no conforto da nossa alma. Temos que agradecer a Deus. E na hora da tribulação, irmão, existe sofrimento. A carne, ela não suporta sofrimento. Porque não é a carne, na verdade, é a alma que está na carne. A alma que está na carne, ela não suporta o sofrimento da carne. É a alma. A culpa de todo o embaraço, de muitas vezes contendas, muitas vezes falta de amor, relevância, tudo isso, irmãos, é a alma, não é a carne. Porque a carne sem a alma, ela simplesmente apodrece e vira pó, acaba. A carne sem a alma, veja bem, ela apodrece e vira pó, não serve para nada. Você pode chegar ali, tocar fogo, jogar água quente, furar, bater, vai ficar lá do mesmo jeitinho. Por quê? Porque a alma já saiu. Por isso que Jesus fala em sua palavra, irmãos, e não temais aquele que mata a carne e depois não pode fazer mais nada, porque a alma é do Senhor.
Só quem pode tocar na alma do homem, irmãos, é Deus. Agora, ele mata a carne. A Bíblia diz que o Satanás mata a carne, mas depois disto nada pode fazer. Porque a eternidade, irmãos, é depois que a alma sai do corpo. Se o homem, irmãos, entendesse tudo isso que eu falo para vocês nas minhas pregações, se vocês olhassem as minhas pregações, irmãos, pelo menos de 50 para cá, de 50 pregações para cá, porque eu já preguei mais de 300 pregações, mas de 50 para cá, você todo dia assistisse uma, vocês iam entender muita coisa da Bíblia, irmão, porque eu estudei muito a Bíblia durante muitos anos. E eu, meu irmão, minha irmã, eu vim para Jesus lendo a sua própria palavra. É por isso que muitas vezes muitos não gostam de mim. Por quê, irmão? Se não gostaram de Jesus, mataram ele por causa dessa palavra. Agora imagine eu sou odiado. Só tem um detalhe, irmãos, que aqueles que me ouvem e dão crédito a esta palavra serão salvos. Por isso que eu estou aqui pregando, porque eu estou ganhando essas almas, irmãos, perdidas, que eu também fui perdido no mundo. Eu fui perdido no mundo. E aí eu prego para as pessoas que estão perdidas neste mundo, enganadas por Satanás, porque Satanás, irmãos, ele engana. Ele está aqui nesse mundo. Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Então, se ele está no maligno, é lógico que as pessoas estão sendo enganadas por ele. Agora, você sabe que Satanás ele não trabalha sozinho, ele quer um corpo. A mesma coisa também de Deus. Deus quer um corpo para usar, para poder tirar as almas da escravidão. Deus também quer um corpo. Quem sabe você que está me ouvindo poderá ser um corpo que Deus está procurando para pregar esta palavra, para ganhar as almas que estão perdidas deste mundo. Porque, irmão, se o mundo está no maligno, é lógico que as almas estão perdidas. Agora, tem o povo de Deus, né, irmãos, que a gente tem que falar diferente. O povo de Deus. Agora eu digo uma coisa para vocês. O povo de Deus que anda segundo a sua vontade, não a vontade do mundo. Porque tem um pessoal aí, irmãos, que se dizem de Deus e estão no mundo. Se o mundo aborrece a Deus, como está escrito, se o mundo aborrece a Deus, como está escrito, aí você não pode dizer, meu irmão, minha irmã, que é de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ele diz em sua palavra, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Ou seja, nós não podemos nem amar este mundo, e nem o que existe nele, nós não podemos pegar amor. Porque tudo que é do mundo, ó, ele fala tudo, irmão, não escapa nada, tudo que é do mundo. Há concupiscência dos olhos, há concupiscência da carne e a soberba da vida, isso não vem do Pai, olha só, a palavra de Deus diz bem clara, isso não vem do Pai, mas do mundo. Aí quando você fala mais do mundo e o mundo está no maligno, aí você não pode dizer, irmãos, que está servindo a Deus no mundo. Porque o mundo aborrece a Deus. Ele está no maligno, irmão. Aí você pergunta, mas pregador, por que o mundo está no maligno? Porque o homem, irmãos, na carne, ele odeia a Jesus Cristo. Ele odeia a Deus. Aí você diz, poxa, mas eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja e tudo e tal. E como é que eu odeio a Deus? Você odeia a Deus por causa da palavra, irmão. Essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que fala contigo e tu não concorda com ela. Ora, meus irmãos, eu vivi com uma mulher, casado com ela, e ela era contra a palavra de Deus, e ela dizia para mim que era de Deus, mas ela era contra a palavra de Deus. Se você é contra essa palavra, irmão, você vai ficar naquela mesma situação de Judas Iscariote. Judas Iscariote odiava a palavra de Deus.
O sumo sacerdote, irmão, na época, que era Caifás, lá em Israel, ele também, irmãos, odiava a palavra do Senhor. Jesus pregava esta palavra, ele odiava, porque queria matar Jesus Cristo. O sumo sacerdote, hein? Se dizia ser de Deus, mas odiava Jesus, que só pregava o amor e curava as pessoas e levantava defuntos e fazia o bem e deu de comer a 5.000 pessoas. Depois, mais de 5.000 pessoas ele deu de comer várias vezes, porque o maná caía do céu e ali muitas pessoas que estavam morrendo de fome comiam da alimentação que Jesus trazia do céu para alimentar o povo que precisava se alimentar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, meus irmãos, esta palavra, irmão, ela aborrece as pessoas. Por quê? Porque estou na carne. Aí você diz, mas como é que eu posso saber que estou na carne? Você pergunta de mim. Como posso saber que estou na carne? Em primeiro lugar, a sua fé tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor diz assim, ó, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E de todos sereis odiados por causa da minha palavra, mas aquele que perseverar até a morte será salvo. Você viu aí, irmão, como um negócio você começa a pensar. E aquele que não renunciar, irmão, tudo nesta vida, também não pode ser meu discípulo. Aí quantos que aborrecem essa palavra? Aquele que quiser ser meu discípulo, ou seja, aquele que quiser ser meu seguidor e não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meu discípulo não pode ser. Aí aborrece ou não, meu irmão? Aborrece ou não? É isso que eu quero que você entenda. Aborrece ou não estas palavras? Então é a palavra de Deus, irmãos, que as pessoas aborrecem, que tem ódio e acabam matando Jesus. Foi isso. Foi por causa disto que mataram Jesus, porque não aceitaram a palavra dele. O ódio era tão grande contra Jesus por causa desta palavra, porque é esta palavra que dá salvação. E eu vou falar novamente para você o que está escrito na Bíblia, para você entender que a palavra de Deus, irmãos, é que salva nós, se nós obedecermos ela. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Viu aí? Vós cuidais ter nelas a vida eterna. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, são as próprias palavras de Deus que faz com que a gente viva para Ele. Testifica. São as palavras que testificam o amor de Deus na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o amor é que combate todo o mal, toda a violência, todo o ódio, toda a ganância, toda a altivez deste mundo, toda a soberba, tudo, irmãos, que não presta, que esses pecados estão lá em Gálatas 5,16 em diante, que o amor combate tudo aquilo ali, irmãos, combate mesmo e derruba tudinho por terra, o amor. Por isso que nós temos que ter o amor de Deus, irmãos, e para a gente ter esse amor, nós temos que viver, irmãos, segundo a vontade de Deus, para a gente ser salvo. Por isso que a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é através do Espírito, irmãos, que a gente vai viver uma vida para produzir os frutos dignos de arrependimento.
Então, meus irmãos, se nós não nos arrependermos daquilo que fazemos, daquilo que odiamos, daquilo que não gostamos, se nós não nos arrependermos, nós não vamos subir, não. Nós vamos ficar. E muitos vão dizer, Senhor, mas por que eu fiz isso, fiz aquilo? Mas o irmão desobedeceu a palavra, irmão. Deus quer que obedeça o Evangelho. Outro detalhe, se você não conseguir obedecer tudo no Evangelho, você tem que se humilhar, irmão, porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Se você não está conseguindo fazer isso ou aquilo pela Bíblia, vá para os pés do Senhor e chore, Senhor, eu tenho tentado, não estou conseguindo, me ajuda, Senhor. É assim, você tem que ser humilde, procurar se ajoelhar, conversar com Deus, não ficar com raiva dele. Tem gente que é crente e fica com raiva de Deus, irmão. Aí eu vejo logo, sabe quem? Judas Iscariote e aquele que comandava lá em Israel, né? Caifás. Ele tinha o maior ódio de Jesus. Aí você vê, ó, não tem amor, não tem Deus, morre sem salvação. Então, irmãos, aí eu vou pregar o quê? Eu vou pregar mentira para você continuar no pecado, para continuar fazendo coisa errada, continuar blasfemando, continuar fazendo o que o diabo gosta. Aí, meu irmão, vai eu e você para o inferno. Eu não quero ir, não. Se você quiser ir para o inferno, você vá sozinho, irmão. Agora, eu vou ensinar coisa para você ir para o inferno, não. Eu ensino a verdade. Você fica com raiva de mim? Fica. Mas lá adiante você vai agradecer a Deus por ter recebido o meu ensinamento. Porque através do meu ensinamento é que você será salvo. Aí eu não vou concordar com você na malícia que você quer estar, quer continuar, quer viver no pecado, quer viver fazendo coisas contra Deus. Aí, meu irmão, onde é que eu vou parar se eu ensinar errado? Então eu tenho que ensinar o certo, embora você me odeie, porque mais tarde você vai reconhecer. Porque Paulo também pregava duro para as pessoas, irmãos, para que eles reconhecessem o seu pecado. E aí eles ficavam com raiva de Paulo e iam embora. Mas depois passava um mês, eles voltavam atrás de Paulo e diziam, apóstolo Paulo, o senhor tinha razão, Sabe por quê? Porque Deus corrige, irmão, os seus filhos. Deus corrige. Tá bom, meu irmão? Então, a grande tribulação, irmão, é isto. Todo o povo passará pela grande tribulação. Mas Deus livrará os piedosos. Quem são os piedosos, irmão? Aqueles cheios de amor, aqueles que têm misericórdia, aqueles que amam verdadeiramente seu irmão, né? Porque Jesus falou bem claro, né? Como você pode dizer que ama a Deus se aborrece teu irmão? Você é um mentiroso. É o que a palavra de Deus diz, irmão. Como é que você diz que ama a Deus se aborrece teu irmão? Então você é um mentiroso, está escrito. Está escrito, eu tenho que pregar, irmão. Aí essas palavras as pessoas não gostam, aí querem ser salvos. Aí naquele dia Deus vai dizer, ó, eu nunca vi vocês por causa disso, irmão. Tente ouvir a palavra de Deus e procurar falar com Deus, irmãos, com mansidão, porque Deus não é brinquedo, não. Deus não é animal, não. Deus, ele é misericordioso, cheio de amor, então você tem que saber falar com ele. Fale com ele, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Se humilhe, que aí Deus te exalta, irmãos. Mas se você se exaltar, se você procurar briga com Deus, meu irmão, aí você está procurando encrenca, irmão, porque ele é dono de tudo, ele manda em tudo, ele fez nós, ele fez os rios, ele fez os peixes, fez o mar, fez as estrelas, fez o céu, fez a terra, fez o homem, fez a mulher, fez os animais, fez as florestas, fez tudo, Deus fez tudo. E nós temos só que adorar ele, irmão, não criticar ele, porque vai vir peia no final, vai vir condenações, irmão, no final, e eu não quero que você participe destas condenações, para que você me ouça, porque eu prego a verdade de Deus, do Senhor. Você pode procurar a Bíblia, que lá está lá a verdade, que eu não prego mentira para ninguém. Agora Deus falou, né? Deus falou. E sereis odiados de todo por causa da minha palavra, por causa do meu nome, porque o nome dele é quem traz toda a palavra do Senhor. É o nome dele.
nós seremos odiados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que perseverar até a morte receberá a salvação. Por quê? Porque na grande tribulação o povo de Deus será morto. Na grande tribulação o povo de Deus será morto. E aqueles que não são de Deus, eles vão viver, porque vão negar. Eles vão negar Cristo. Preste atenção. Aqueles que negarem a Cristo, eles não terão salvação de forma nenhuma, irmão. Eles vão para o lago de fogo. Então eu estou pregando para você não cair no lago de fogo, irmão. Não negue a Jesus, morra. Porque a morte, ela é para todo mundo vai morrer. Mas naquele dia você vai ter medo da morte por causa da carne. Você vai favorecer tua carne. E não pode favorecer a carne, você tem que favorecer teu espírito. Então a carne tem que morrer para você subir. É por isso que lá no céu o ancião vai perguntar: Senhor, mas de onde vem esse povo, Senhor? Aí Jesus vai responder para o ancião: esse povo, ancião, foi o povo que veio da grande tribulação. Olha só, esse é o povo que veio da grande tribulação e não negou o meu nome. Você está vendo aí, irmãos? Está bem claro na Bíblia, irmão. O povo é que quer tirar a Bíblia, quer tirar a palavra do Senhor do lugar certo, colocar no lugar errado, irmão. Aí é onde o homem peca. Aí Jesus vai dizer: eu não conheço vocês não conheceram minha palavra. Vocês não me conheceram, negaram minha palavra. E agora querem que eu conheça vocês? Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Eu nunca vi vocês. É por causa disso, irmão, por causa da palavra. É a palavra do Senhor que nos leva ao céu. Por isso que eu digo, e vou falar novamente aqui: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. E são elas que de mim testificam. Que Deus abençoe a todos vocês, e vamos para o último hino, né? Para a glória do Senhor. Neste sábado, né? Maravilhoso. Vamos para o último hino. Louvado seja Deus. Do caminho do mal fui tirado para andar no caminho do bem. Por Jesus é que fui achado, por Deus Pai fui encontrado também. Ele quer me guiar na verdade do meu bom Jesus. Não olhou pela minha maldade também, cancelou meus pecados na cruz.
coração.